7h14. Nessa primeira parte aqui, eu comentei pouco, né? Porque eu gosto quando o Arnaldo está aqui, porque o Arnaldo já vem com tudo na ponta da língua para fazer os comentários. E tem duas coisas, Arnaldo, que eu gostaria realmente. Você falou, vamos comentar. Claro, antes de chamar, eu já disse que o Rodrigo está aqui, o Rodrigo Lira, e vamos falar sobre muita coisa da Fundecam, muitos assuntos, mas realmente eu acho interessante que a gente fale um pouquinho dessa história do orçamento, que promete pegar fogo. Vamos lá, esse é o primeiro assunto. Então, bom dia, Marco Antônio, bom dia, Rodrigo já aqui com a gente, Marcelo, bom dia a todos os ouvintes da Folha FM. Pedir desculpa pelo atraso, mas como você mesmo colocou, quem está na BR-356 estiver ouvindo a gente sabe que a situação não está fácil. Tem um engarrafamentozinho nos dois sentidos, inclusive. Tem o pessoal que trabalha pro Porto. Dava para sentir isso, porque ontem, quando eu vim, que estava tranquilo, eu falei... eu tava te ouvindo. Mas agora pela manhã, mas é porque é o hábito, né? A população de Campos vai para as praias, sejam as praias de São João da Barra, seja o Farol, seja as praias de São Francisco da Bapuana, e no dia seguinte vem, todo mundo, a vida continua, né? Tem que trabalhar. Então aí por isso acaba acontecendo isso aí, tem um trânsito um pouquinho mais pesado. Mas enfim, essa questão do orçamento, como você colocou, vai voltar a aquecer o debate, para ser um pouco singelo nas palavras, né? Porque vai ser bem mais complicado. Mas a peça orçamentária volta hoje para o Executivo, volta hoje para o Legislativo. O Executivo já anunciou que vai enviar hoje. O orçamento gira ali perto de 1,9 bi, não teve alteração, 1,9 bilhão, não teve alteração nos valores, foi mantida a peça orçamentária anterior, que foi reprovada pela Câmara em dezembro. E nos bastidores, as articulações continuam. O governo precisa de mais um voto para conquistar aí a aprovação do orçamento. Esse voto, provavelmente, ele vai tentar minar do G8, que foi aquele grupo de vereadores que foi criado, um grupo de dissidente que foi criado, dissidente da base governista, que foi criado e mostrou força, reprovando todos os projetos do Executivo, inclusive do orçamento. O prefeito exonerou exonerou pessoas ligadas a 4 vereadores desse grupo. 4 mantiveram ali suas pessoas dentro do governo. Talvez a esperança do governo seja desses 4 que ainda não tiveram seus aliados exonerados, seja dali tirar um voto para reverter a situação. Porque quanto que foi a votação? A votação foi 13-11. Quais são esses 13? 5 da oposição, 5 vereadores de oposição, mais 8 do recém-formado G8. Para que o governo vença, ele precisaria empatar essa eleição em 12-12, para que no voto de Minerva do presidente da casa, Fred Machado, aliado antigo do prefeito Rafael Diniz, no voto de Minerva, reverter essa situação. A gente não sabe também, uma outra questão que vai mexer muito amanhã é a seguinte: o orçamento precisa começar a tramitar na Câmara. Mas peraí, vai começar a tramitar. Tem quórum para isso? Para abrir sessão? Teremos 13 vereadores na Câmara dia 7 de janeiro para abrir a primeira sessão do ano, que na verdade ainda é referente à legislatura do ano passado, que o ano de 2019 para a Câmara não terminou, que só termina com a aprovação do orçamento. Então tem essa questão. Nos bastidores, muita gente articulando para que tenha quórum, para que possa começar a tramitar amanhã a questão do orçamento. E o governo, sobretudo, tenta conquistar mais um voto para virar esse jogo na questão do orçamento. Todo mundo lembra toda a polêmica que aconteceu. O vereador Igor Pereira, apontado como líder do G8, foi para a tribuna falar em velha política. Rafael deu uma coletiva rebatendo que não tem essa história de velha política. Mas tem essa questão de tomar lá da cá, que ficou muito claro aqui mesmo nos estúdios da rádio, falou muito sobre isso. Mas só amanhã para a gente saber efetivamente o que vai acontecer com essa questão do orçamento, porque existem dúvidas, inclusive, quanto à tramitação desse orçamento. O orçamento volta ao ponto zero, volta a ter que abrir audiência pública, volta a ter que abrir prazo para emendas, como que fica? Então essa é uma dúvida que ainda não se tem resposta, consultei vários juristas e eles ficaram na dúvida. A Procuradoria da Casa deve se reunir hoje com o presidente, embora o presidente esteja fora, só deve chegar um pouco mais tarde, mas deve se reunir hoje para ajustar essa questão. E aí, como que fica o entendimento da casa com relação a esse ponto do orçamento? Precisa
debater tudo novamente ou não? Como a peça já foi debatida em audiência pública anteriormente, é a mesma peça, agora é só colocar para votação? É uma dúvida. Nós vamos ter essa resposta talvez amanhã, mas ainda não há uma confirmação. Um outro ponto polêmico e o causador de toda a discórdia aí entre o governo e o G8 e também a oposição é a questão do teto de remanejamento. O governo manteve na peça o pedido de 30% para remanejamento. O G8 tentou uma emenda para rebaixar esse remanejamento para 10%. Lembrando que, enquanto vereador de oposição, combativo vereador de oposição, um dos melhores de tribuna, diga-se de passagem, um dos melhores, não o melhor. No grupo deles mesmo tinham outros bons vereadores, como o Marcão, por exemplo, hoje deputado federal, mas um dos melhores de tribuna era o Rafael, o prefeito Rafael Diniz. E lá, enquanto vereador, Rafael defendia 10%. Então o G8 bate muito nessa tecla, que hoje Rafael quer manter 30% de remanejamento, mas era a favor de 10% no governo Rosinha, sendo que no governo Rosinha era o que se chamava de cheque em branco de 50% de remanejamento aprovado pela Câmara. Então, qual é o motivo para que a Câmara mude de opinião tão drasticamente, passando de 50% para 10%? Qual seria o interesse em reduzir em pleno ano eleitoral esse teto de remanejamento? Eu já falei aqui e volto a falar mais uma vez. Eu sou a favor de 10% também. Eu acho que o teto de remanejamento tem que ser 10%. Já acho um valor considerável, porque a peça orçamentária tem que ser feita dentro da realidade, não em cima de uma falsa expectativa. E aquilo que você sempre fala, no dia seguinte já muda. E como eu sempre falo também, o quê? Não é uma coisa, um demérito do governo municipal. Isso é no orçamento do Estado, isso é no orçamento da União. Parece que fazem a peça, aprovam, no primeiro dia já mudam, já há suplementação. Se tem suplementação, então a peça não foi bem feita. Demanda-se estudo, demanda-se audiência pública para questão de orçamento. No nosso caso aqui de Campos tem um orçamento participativo que passa aí por várias comunidades, o que é um avanço do governo Rafael Diniz, há de se pontuar, levando a questão do debate do orçamento para a comunidade, mas logo que abre o orçamento já abre também a questão de suplementação, então fica meio complicado. Campos hoje não tem orçamento de 2020 em execução, isso é um ponto importante. Vamos ver se a Câmara chega a um consenso com o Executivo. Se não chegar a consenso, ficar nesse embate, provavelmente a questão vai parar na Justiça. Né? O Judiciário vai ter que intervir nessa situação. Arnaldo, na semana passada nós tivemos aqui o advogado João Paulo Granja. E um dos assuntos que a gente comentou rapidamente, não foi uma coisa muito profunda, mas ele até citou que já há um entendimento jurídico sobre responsabilidades dos governos municipais no estado das suas ruas. Sim. Buracos, má sinalização que causa acidentes. A má sinalização é terrível. E a falta de critério, por exemplo, na montagem das ruas que tem prioridade, né? Você tá vindo por, digamos, Parque Rosário, você está vindo, tem a Princesa Isabel. Não precisa ter farol ali para você saber que a preferência é na Princesa Isabel, que é uma avenida grande. Não precisa. Agora, pelo Código de Trânsito, a preferência tem que ser sempre das paralelas. E não é. Cada uma tem uma preferência. Eles botam placa de pare sem nenhum critério, né? E então, já se falou aqui que isso pode vir a ser um prejuízo grande para os municípios, com ações judiciais de proprietários de veículo que têm seus carros arrebentados, às vezes uma árvore cai em cima por falta de manutenção e tal. E uma das maiores críticas feitas pelo então candidato Rafael Diniz, na época, antes da eleição de 2016, foi aquele asfaltamento e aquele tapa-buraco louco que foi feito no final, você lembra? No final da eleição pelo governo Rosinha, e que a gente viu logo na frente, 3 meses depois, já estava tudo emburacado de novo. Ruas que nunca... Os buracos pintados de rosa, né? Que não dá para esquecer, não tem... Não tem como esquecer, né? Mas é bom destacar também que a situação hoje não é muito diferente, não. Não, né? não é diferente. Só não estão pintados os buracos. É exatamente isso que eu estou dizendo.
Foi muito criticado aquela... Sim. E eu estava comentando aqui antes de você chegar, acho que você ouviu, asfaltamento de rua é uma coisa muito séria. Tem técnica, tem engenharia, tem cálculo. Certamente. Não pode simplesmente chegar aqui, vamos botar aqui uma terrinha e vamos botar um asfaltinho aqui que vai fazer buraco. Daqui a pouco, daqui a 2 semanas, já está buracado e pior ainda. Normalmente. É verdade. Aquela panela. Você lembrou João Paulo, mas também eu vou lembrar a fala dele aqui. Se você tiver o pneu quebrado no buraco em qualquer cidade, a gente está falando de Campos porque nós estamos comentando as coisas da cidade, mas buraco em cidade é uma coisa que é uma coisa que não... BR, qualquer lugar. O tempo que você vai levar para processar. Sim. E para você conseguir receber o pneu, se fosse corrigir o dinheiro, quase vai vir um carro popular. Vira um carro popular. Tanto tempo que vai levar para tentar. Não estou aqui falando que não tem que fazer, quem tiver vontade de fazê-lo, né? Não. Mas é que demanda muito tempo essa questão. Mas a prefeitura tem suas responsabilidades. As prefeituras têm suas responsabilidades. Então, o importante é não deixar chegar nesse estado. A gente sabe que chove, que isso... Pois é, e essa época, então... Exatamente. Aqui, eu passo aqui pela 7, a 7 está com cada buraco que é até um desrespeito com o contribuinte que paga seu IPVA, que paga seu... Né, e o IPVA vem uma parcela para o município. É um desrespeito. É um desrespeito com o contribuinte. É um desrespeito com a manutenção da cidade. E isso você vê em vários lugares. Mas aqui, quando o centro chega a estar assim, você imagina as áreas mais distantes como não estão, né? Então é uma questão que precisa ser revista. Não que o centro tem que ter prioridade sobre as outras localidades, mas o centro recebe muita gente. Área comercial, cartão postal, né? Cartão postal, coração da cidade. Então, se está assim, imagina as áreas mais... A gente fica imaginando como não estaria nas áreas mais distantes. Mas tomara que se resolva, a prefeitura diz que está fazendo aí operações tapa-buraco, tem que fazer mesmo, tem que ser constante, porque como você falou, né, não é uma obra grande, é um paliativo, e um paliativo que quando passa um tempinho se acaba novamente, então tem que voltar a fazer, então tem que ser uma manutenção constante. Pois é. Bom, então rapidamente um último assunto que eu acho importante, a não ser que você queira levar algum outro, a gasolina de Campos está entre as mais caras de todo o país. A gasolina no estado do Rio de Janeiro é o estado mais caro, em média. É um contrassenso, sendo o estado do Rio de Janeiro produtor de petróleo. Eu estava ouvindo você falar aqui, será que é o frete, né? Tava te ouvindo aqui, mas essa questão do refino, enfim, impostos, né, faz com que a gasolina seja mais cara. E nós estamos passando aí por uma questão mundial, né? Que é essa questão aí depois do atentado, depois da execução lá do... Como o nome mesmo do Soleimani? Soleimani, né? Soleimani, Fugiu aqui o nome dele agora. Mas você tem uma questão geopolítica muito maior, que a gente ainda não sabe as consequências disso, mas pode mexer com o preço do petróleo, como já mexeu. Na sexta-feira, por exemplo, o petróleo tipo Brent, que é o petróleo internacional, que é o que é produzido aqui na Bacia de Campos, chegou a $70 o barril. Então já deu uma disparada de preço. Para nós moradores de Campos, para a prefeitura de Campos, sobretudo, é bom. Né? Porque aumenta o royalties. Isso vai aumentar no cálculo de royalties, né? Mas para o consumidor final na ponta, isso vai levar o quê? A elevar o preço de combustível, de derivados do petróleo. Aumenta o frete, aumenta o preço dos legumes, das verduras. Aí aumenta tudo, vai tudo a reboque. Vem tudo a reboque com essa questão. Mas é um absurdo o Rio de Janeiro ter gasolina mais cara. Né, você ser produtor de petróleo e pagar mais caro pelo combustível. Um verdadeiro absurdo. Só para concluir, antes da gente começar com o Rodrigo, tem uma questão que não está no jornal de hoje, mas com certeza vai estar no jornal de amanhã, que é a questão do pagamento do servidor da Prefeitura de Campos. Dia 8 de janeiro é o teto. A gente já abordou isso aqui. A gente já abordou isso na coluna Ponto Final. E eu já falei, a minha opinião, algumas vezes, que eu acho que a Prefeitura não paga esse salário de janeiro. Pelo que Zé Paz falou aqui no dia 16 de dezembro. Ele disse que ele tinha dinheiro para pagar a folha 12, mas não tinha para pagar o 13º. Se a Justiça determinou que pagasse a folha 13, como ele mesmo mencionou aqui, a folha 12 e a folha 13, se a Justiça determinou que pagasse a folha 13, é cálculo, né? Se ele só tinha dinheiro para pagar 12 e a Justiça mandou pagar 13, não vai ter mais para pagar 12. Não estou afirmando que eu tenho nenhuma informação nesse sentido. Isso vai ser apurado hoje. Mas você está calculando. Amanhã. A gente está calculando em cima do que o Procurador-Geral do município falou aqui mesmo nesse estúdio da Folha FM. É muito simples esse cálculo. Então eu acho muito difícil que a Prefeitura pague. E o Ciprozep, que é o Sindicato dos Servidores, já está aí
já está aí com uma ação praticamente engatilhada para ir para a Justiça, mais uma vez, para tentar, via judiciário, reverter essa situação. Vejamos como ficará, mas são 2 capítulos importantes nessa semana que a gente vai falar todo dia. O orçamento e o salário do servidor. Tinha um personagem de um programa que dizia que era uma senhora, né, meio soturna, que falava assim, mistério. Dona Milu, Tieta. Mistério. Então, esse mistério nós vamos desvendar por partes, né? Como diz o Jacques Stripador. Eu não era nascido quando passou Tieta, mas eu Sim, mas a gente vê a reprise e tal. E são frases que criam, né? Que ficam no imaginário popular, né? Gente, olha, é um prazer receber o Rodrigo Lira, não é a primeira vez. Rodrigo, bem-vindo à Folha FM, é um prazer tê-lo aqui. E, Arnaldo, eu passo a bola para o Arnaldo para começar, porque a gente sabe que o Fundecam é um baú de assuntos interessantes, né? A gente vai tentar abrir aqui e conversar sobre alguns. Eu acho que sobre todos é impossível. Tá rindo, né? Eu estou rindo aqui. Tá rindo aqui, para o nosso ouvinte, público, quem está vendo pelo stream pode até entender. Pode até ter entendido. Não. Se viu na sexta-feira, entendeu. Esse microfone fica entre nós aqui, Rodrigo. Quando eu fui puxar na sexta-feira, ele veio. Veio tudo. Veio com tudo, né? Eu já consertaram, então hoje eu puxei um pouquinho mais devagar aqui. Rodrigo, vamos lá, vamos conversar. Quero saber como é que o nosso querido Cláudio Nogueira consertou. Vamos saber com ele daqui a pouco. Rodrigo, vamos nós falar mais uma vez sobre o Fundecam. Eu pontuei aqui alguns pontos negativos do governo, alguns pontos, mas como todo governo tem seus pontos negativos, tem pontos positivos. Eu coloco a Fundação Municipal do Esporte como um ponto positivo e coloco o Fundecam também entre essas... Educação também, né? A educação? Sim, com o Brant Arenari... CMEI e outras coisas. Muito difícil. Muito difícil sem dinheiro. Por alguns, né? Sem dinheiro. Mas foram coisas que se destacaram nesse governo. Exato. Agora, no seu ponto de vista, Rodrigo, quais são as principais ações do Fundecam? Sobretudo, estamos começando o ano agora, fazendo um balanço do ano anterior. O que mais se destacou dentro do Fundecam, sobretudo dentro dessas ramificações que se criaram dentro do Fundo de Desenvolvimento de Campos? Bom dia. Arnaldo, bom dia Marco Antônio, bom dia a todo mundo que está nos ouvindo aí. Prazer, né? Mais uma vez estar com vocês aqui, é muito bacana falar dessas ações do governo que realmente são diferenciadas. O Fundecam foi reinventado na atual gestão. Ele originalmente nasceu vocacionado para o desenvolvimento exógeno, né, que é exatamente a possibilidade de você trazer grandes empresas para Campos por meio de financiamento com dinheiro dos royalties. E, obviamente, essa política isolada, sem um planejamento do desenvolvimento econômico local, deu no que deu, né? Repetir aqui que a gente fez uma auditoria no início do governo, revelou lá uma dívida de 40 empresas com o Fundecam, da ordem de mais de 300 milhões. Essa dívida hoje ultrapassa $500 milhão, quer dizer, mais um legado ruim e que afeta todas essas questões que vocês vêm falando aqui. É interessante você mencionar, Arnaldo, peço uma licença aqui para fazer um parênteses com a questão orçamentária, que afeta o Fundecam também, né? Boa parte das políticas que nós criamos aqui estão sendo bem sucedidas, políticas de financiamento estão sendo executadas e favorecendo, né, gerando qualidade de renda, de vida para as pessoas aí que aderem a esses programas. Vão ser paralisados se o orçamento não se resolver. O Fundecam, ele, obviamente, obedece a uma questão orçamentária também, destinada a ela para 2020, que é uma questão, inclusive, otimista, né? Porque como a gente vem tendo êxito na recuperação dos recursos, a gente tem uma perspectiva muito boa para 2020 em termos de concessão de financiamento dentro das 4 linhas de financiamento que nós criamos. E mais, Arnaldo, é importante destacar que o Fundecam hoje ele tem também um viés, uma parceria com a Superintendência de Ciência e Tecnologia para concessão de bolsas, por exemplo, para o Viva Ciência, que é um programa de aproximação com as universidades. Campos é um polo universitário, né, e nem sempre tirou vantagem dessa questão, né? Poucos municípios do Brasil têm esse diferencial de ser um polo universitário. Campos é
durante muitos anos não tirou proveito disso, mas agora é diferente. A gente observa, obviamente, até pela vocação, eu por ser pesquisador, né, eu sou professor universitário, sei da relevância das pesquisas acadêmicas, pesquisa aplicada ao município. Então, nós criamos primeiramente o Viva Ciência, junto com o professor Romeu Neto, né, que foi o grande mentor disso aí, de identificar demandas da prefeitura, demandas do município para serem atendidas, supridas pelas universidades, por meio de projetos de iniciação científica. Esse projeto, Viva Ciência, já está na 2ª edição, 2019 foi a 2ª edição, e a perspectiva agora, em 2020, é lançar o 3º edital, chegando aí em torno de 100 bolsas, exatamente. Quer dizer, esse dinheiro não é dinheiro novo, porque às vezes a gente fala assim, mas o município vive uma nova realidade. Claro, vive uma nova realidade, mas o dinheiro do Fundecam não é dinheiro novo, não é dinheiro da fazenda, é dinheiro da recuperação das dívidas dessas empresas com o fundo. Então, simbolicamente, a gente reverte não só para quem a gente diz aqui que mais merece e precisa, que é o empreendedor campista, dentro dessas novas frentes de financiamento, mas para a educação. Marco Antônio lembrou muito bem aqui a política de educação do município em tempo integral, CMEs, agora uma novidade importante, que era um pleito antigo, eleição para os diretores de escola. Era algo óbvio que deveria acontecer e finalmente houve articulação para que acontecesse. Mais uma marca importante do governo Rafael Diniz também. Agora, você falou em recuperação, né? Você citou aí o valor de R$500 bi que você encontrou de dívida assim que sumiu o Fundecam e de recuperação. Hoje você tem cálculo de quanto já foi recuperado de recursos do Fundecam? A gente tem a justiça, né? Você falou aqui a questão de processo e tal, nem sempre ela é tão célere quanto a gente gostaria, né? Então, todos os processos hoje, todas essas dívidas estão judicializadas, as movimentações processuais, elas se avolumam, né? A gente consegue despachar aí com os juízes e tudo mais, exatamente com esse objetivo de tentar acelerar esse processo de recuperação, porque na medida em que a gente recupera, a gente reverte para essas políticas, né? Então, até hoje, nós conseguimos chegar próximo aos 5 milhões de recuperação, né, que obviamente já estão sendo revertidos para essas políticas, e alguns dados, como por exemplo, 50 imóveis penhorados. E aí você imagina, né, a gente já gostaria de ter iniciado os processos de leilões no ano passado, não foi possível, mas me parece que agora em janeiro, fevereiro, a gente inicia os primeiros leilões do Fundecam. Aí a gente acelera esse processo de recuperação, que é exatamente você deixar o devedor em xeque, né? Você vai leiloar o bem dele, você negativa, cancela o cartão de crédito, você perturba, né? Quer dizer, o devedor que não é perturbado, ele se acomoda. E foi exatamente esse cenário que a gente encontrou quando a gente assumiu em 2017. Alguns processos paralisados, alguns processos não estavam nem judicializados. Como é que alguém vai se movimentar para quitar uma dívida se ele não é cobrado, né? Então, a gente realmente montou essa força-tarefa com a Procuradoria do município. Então, vale ressaltar aqui, você está falando dos pontos positivos do governo, né? Vale ressaltar a atuação aqui da Procuradoria, né? O doutor José Paes, uma pessoa também diferenciada, que tem adotado, né, alguns procedimentos assim, bem interessantes em termos de mudança de gestão, código tributário, uma série de questões importantes para o governo também. Pode seguir, Arnaldo. Nós temos quatro linhas principais do Fundecam. Mas quais são as mais procuradas dessas 4? E como que a pessoa pode fazer, né? A gente já faz aquele serviço que a gente sempre faz. Como a pessoa que está ouvindo a gente, que tem um empreendimento que se encaixa nesses segmentos, ou a vontade de empreender em algo que se encaixa nesse segmento, pode fazer para procurar o apoio do Fundecam? O Fundecam ele tem 4 linhas de financiamento hoje. A política de microcrédito do Fundecam se chama Fundecam Crédito Certo, exatamente porque a gente não quer gerar um problema para ninguém, a gente quer fazer um crédito parceiro para investimento e capital de giro. Então, também assim, é importante a gente deixar claro aqui, se você tem uma dívida, você quer pegar um recurso para quitar essa dívida, o Fundecam não é o lugar para você procurar. Os bancos, às vezes, têm esse sistema de portabilidade, de dívida e tal. O Fundecam não é banco. O Fundecam é um fundo de desenvolvimento. Então, o que a gente apoia são empreendimentos, investimentos, capital de giro para pequenos negócios
da cidade, né? Empreendedores campistas. Às vezes a política é tão bem sucedida, Arnaldo, é interessante assim, porque muitas vezes ela tem uma repercussão que extrapola o município, né? Aí vem produtores rurais, por exemplo, de outros municípios. Mas a gente faz jus ao Fundecam Agricultura Familiar. Falei, olha, a sua fazenda é em Campos? Né? Eu tenho um endereço em Campos? Não, infelizmente não. Mas se você quiser, a gente pode bater um papo com o prefeito da sua cidade lá para dizer o que a gente faz aqui. Tem alguns municípios que têm nos procurado exatamente tendo conhecimento do êxito, Marco Antônio, dessas políticas, para criarem políticas similares. Quissamã, por exemplo, montou um programa de microcrédito, né, baseado no nosso. A equipe lá ficou uma semana conosco aqui, aprendendo como é que eram as leis, os decretos, como é que a gente criou isso tudo, como é que operacionaliza. Levaram para lá e já estão rodando, já está funcionando. Maricá também esteve conosco aqui. E Maricá é interessante porque ele está vivendo hoje o que a gente viveu no passado. Exatamente. Então, assim, é legal eles pensarem nessas políticas bem-sucedidas para que não no futuro não tenha um legado ruim como nós tivemos. Das 4 linhas mais procuradas, qual é, Rodrigo? O Fundecam empreendedor. Ele tem um limite hoje para investimento inicial de R$6.000 e para capital de giro de R$4.000. Isso obviamente é um valor pequeno, né? Assim, o foco é o MEI, o microempreendedor, o pequeno empreendedor. Às vezes o médio empreendedor nos procura, mas o valor é pequeno. Pois é, o pequeno por 2 motivos, né? Primeiro porque quando a gente diminui o valor, a gente consegue atender mais gente. Sim. Né? Claro. Você faz um empréstimo hoje, por exemplo, de 1 milhão, quer dizer, a gente só tem isso na conta. 1 milhão vai ser para uma pessoa só. Se a gente pega e faz vários de R$6.000, a gente faz 600 empréstimos, como nós fizemos até hoje. Até hoje, de 2017 para cá, fizemos 600 financiamentos em todas essas linhas, obviamente se destacando o Fundecam Empreendedor. É uma taxa de juros de 2% ao ano. Obviamente é uma política pública, então tem esses juros, né, subsidiados, simbólicos. E as exigências, né, de ter nome limpo. É lógico. Né, ter um avalista com capacidade de pagamento. E nas renovações, e nesse crédito parceiro, a gente tem conseguido clientes, né, que a gente chama assim, empresários, que captam esse financiamento e renovam os financiamentos. E a partir da renovação, ele aumenta em 50% essa capacidade de financiamento. Então, de 6.000 passa para 9 e por aí vai. No terceiro, vai aumentando 50% a cada captação. Obviamente, é um bom cliente, pagou em dia, pagou direitinho, ele aumenta o crédito no Fundecam. Arnaldo, a gente sabe, Rodrigo, que no Brasil é difícil empreender, né? A burocracia é um pesadelo, né? Que as pessoas, é um pesadelo que acontece com você acordado, né? E o que é isso? Aí, já que você falou na MEI, que é o microempreendedor individual, a microempresa, já que você falou nisso, quais são os tipos de empresa? Quer dizer, a MEI é tem um micro que já paga um imposto. MEI você paga fixo por mês. Isso. Um imposto que já está tudo incluído ali, que é R$50 mais ou menos. Aí tem aquele que é baseado no teu faturamento, vai aumentando. Quais são as empresas, os tipos de empresa hoje que diminuíram um pouco a burocracia? Antes era muito fácil você abrir uma empresa, muito difícil fechar. Hoje as coisas já não estão tão assim, já melhorou um pouco. O que isso tem beneficiado e o que a MEI? Nós já tivemos aqui até a Lívia Cavalcante, né, que é da parte de Fazenda, e ela falando sobre a quantidade de MEI, que no geral foi muito bom, mas também as pessoas foram mal informadas e abriram o MEI de qualquer jeito, sem saber, e de repente quando olharam tinha uma dívida. Isso aí. Né? Me fala um pouquinho sobre isso. O individual, ele foi criado também com esse objetivo de tentar desburocratizar um pouco a atividade profissional e tentar, Marco Antônio, formalizar aquelas atividades, né, até então informais, né? Os vendedores, tal. Você não tinha registro, então se criou essa alternativa para ele se registrar, ele ter
uma seguridade social, né? Ele paga uma taxa fixa por mês, então ele está amparado pelo INSS e também consegue emitir nota fiscal. Né? Isso é uma outra vantagem também. Para você vender formalmente, você precisa emitir nota fiscal. Na informalidade, você tem essa desvantagem. Né? Então, Campos, nós montamos para poder dar suporte a esse tipo de empreendimento, a Casa do Empreendedor. Né? Montamos uma ação importante nesse sentido. A Casa do Empreendedor é um conjunto de atores do governo municipal que dão orientações e suporte àquelas pessoas que desejam empreender no município. Isso é importante, porque a gente sabe que você vai montar um restaurante pequeno, não é só abrir um MEI. Né? O MEI, hoje você entra na internet, em 20 minutos você consegue realizar o registro. Né? Mas não é só isso. Você precisa de uma liberação da vigilância sanitária, né? Você tem uma série de outros procedimentos que na Casa do Empreendedor, que funciona na Rua Salvador Corrêa, 21, antiga Casa Brasil Portugal. Você tem um espaço onde atuam vários órgãos da prefeitura com esse objetivo de orientar. Então, quem deseja empreender pode procurar a Casa Brasil Portugal, a Casa do Empreendedor. Lá você tem toda a orientação para o registro do microempreendedor individual e assiste palestras também do próprio Sebrae. O Sebrae tem uma série de capacitações aí com relação à gestão, aqueles programas do sei calcular, sei calcular o preço de venda, sei fazer o fluxo de caixa, sei vender. Então ele capacita, de certa forma, esse empreendedor para poder atuar no mercado. E, além disso, você tem palestras da postura, importante, dependendo do perfil desse empreendedor, da vigilância sanitária, para exatamente diminuir esses problemas e esses sustos que você falou agora. Né? A pessoa faz o registro e daqui a pouco ela percebe que tem uma dívida. Não é isso. A gente no município está pensando de uma maneira integrada, exatamente com esse propósito. E, na Casa do Empreendedor, tem o Fundecam também. O Fundecam Crédito Certo está presente, então o microempreendedor vai lá, recebe a capacitação, a orientação e ainda pode receber o crédito se ele tiver o perfil, se ele já tiver desenhado o negócio de atuação dele. Arnaldo, você. Tem uma pergunta aqui do ouvinte, né? O Ricardo Avelino está acompanhando a gente. Falando nisso, quem quiser participar com a gente, quiser mandar sua pergunta, só entra na nossa página no Facebook, que a gente vai repassando as perguntas aqui para o entrevistado. Aqui na página, Vânia Cruz desejando bom dia, a Lia também desejando bom dia, e o Ricardo Avelino faz a primeira pergunta do ouvinte, ele tem outra pergunta dele, inclusive, com relação ao crescimento endógeno. Quais projetos o Executivo está priorizando? Você saberia? Sim. Nós fizemos, Avelino, um abraço para você, fizemos um planejamento, né? Quer dizer, a gente não teve notícia, eu sou pesquisador aqui da cidade há muitos anos, né? A gente não tem notícia de planejamento do desenvolvimento regional e local. Né? Então, finalmente, Campos, no governo Rafael Diniz, tem um planejamento com um portfólio de projetos. Esse portfólio abrange não só projetos de natureza de desenvolvimento endógeno, e aí falando para todo mundo aí, é de dentro para fora, investindo, por exemplo, essas políticas de microcrédito, eles têm essa característica endógena, né, de desenvolvimento. E também exógeno. As articulações que nós estamos fazendo para trazer empresas de fora. Agora nós tivemos aí a notícia, né? Todos acompanharam, foi noticiado aqui na Folha também, a atração de uma usina fotovoltaica, né? Um investimento aí em torno de 2 bilhões. Isso foi fruto de uma articulação do prefeito dentro desse planejamento de desenvolvimento. Então, assim, nós temos duas grandes vertentes. É o planejamento exógeno, que a gente precisa levar em consideração o porto, alguns vetores de desenvolvimento regional e, obviamente, as questões logísticas, o contorno de Campos, tudo isso são elementos atrativos para o desenvolvimento exógeno. Uma empresa, quando olha para Campos, ela não quer saber só se tem dinheiro do fundo. Não é, quer dizer, no passado se pensava assim, né? Mas nós temos uma série de diferenciais competitivos. A gente já falou aqui. Campos é um polo universitário, então tem mão de obra qualificada. Está perto do porto, está na BR-101. Quer dizer, você tem uma série de elementos importantes que fazem a diferença na hora da empresa bater o martelo.
dela decidir para onde ela vai. E ficou muito claro nos empresários e investidores da usina fotovoltaica esse discurso. Eles falaram assim, olha, a gente quer vir para Campos não só pelas condições, né, do sol, né, que bate, que vai gerar energia limpa e tudo mais, mas também por esse conjunto de fatores. Então, é importante a gente mencionar isso. Respondendo ao Avelino, nós temos essa vertente exógena, mas investimos também no desenvolvimento exógeno por meio dessas políticas de fomento local. Agora, você falou um pouquinho sobre essa questão da usina fotovoltaica e não sei se você vai saber exatamente como funciona, mas tem algumas curiosidades quanto a isso. Porque foi divulgado que vai começar, que vai ser esse ano, mas sabe já onde vai ser, que área é essa que vai ser utilizada? Você tem essa informação? Olha, o grupo, ele é um grupo que está captando investimentos internacionais, né? Então tem muita coisa em sigilo ainda, tá? Então realmente gera, né, essa expectativa com relação a gente recebeu também muitas mensagens, eu recebi aqui pessoalmente, que tipo de emprego vai gerar, né, as características, aonde vai ser, mas tem muita coisa ainda que está em sigilo, mas que brevemente, talvez, isso já venha à tona, em função da... Chega um momento que não dá mais para guardar segredo de nada, né? A empresa ela vai começar a revelar o início das obras, né? Quando isso começar, obviamente, não é possível mais você guardar sigilo de nada. Vamos ao primeiro intervalo? Ou não, ainda não. Vamos continuar até às 8. Ia falar aqui, Marco Antônio, se você me permite, né? Porque claro, o Arnaldo, claro. Ele me perguntou das 4 linhas de financiamento, eu falei de uma, né? Que é o Fundecam Empreendedor, faltam as outras 3 linhas importantes também, exatamente mostrando essa perspectiva variada do desenvolvimento local. Segunda que nós criamos aqui é voltada para a inovação, né? A gente percebeu em Campos dois órgãos, né, de fomento à inovação subutilizados até 2016. Isso palavras dos próprios gestores, né? O primeiro, o Sebrae Tech, né? O Gilberto Soares é o superintendente regional do Sebrae aqui, uma pessoa muito ativa, ele faz parte desse ecossistema de inovação e empreendedorismo que existe hoje em Campos, né? Eu aproveito para fazer um parênteses aqui importante, Arnaldo, e um convite para todo mundo. Hoje vai ser a entrega dos termos de outorga para os empresários, para os empreendedores que ganharam o edital da inovação, das startups, né? Vai ser na Tec Campus, às 16 horas. Então foram 12 empreendedores, 12 empresas, 12 startups contempladas nesse edital, né? Que vão, a partir de agora de janeiro, eles vão receber uma bolsa para desenvolverem os seus projetos, né? Isso é mais um sinal do tipo de desenvolvimento que a gente quer para Campos, né? Focado em inovação também, focado em startups, e a gente tem potencial para isso, porque nós somos um celeiro universitário acadêmico aqui de pesquisa aplicada, nós temos vários atores importantes nesse ecossistema de inovação e empreendedorismo, como a própria Tec Campus, né, que é uma incubadora, uma das mais importantes do Rio de Janeiro. Quer dizer, a gente tem muita coisa bacana aqui, muitas vezes a gente não sabe, né? Mas a Tec Campus, por exemplo, é uma das poucas incubadoras certificadas com CERN1, que é uma certificação específica para incubadora, né? Está evoluindo muito na presidência do professor Henrique da Hora, né? Que é uma pessoa assim, também bem ativa e diferenciada nesse ecossistema. Nós temos o Polo de Inovação do IFE, do Instituto Federal Fluminense, que é dirigido pelo professor Rogério Atten, pessoa muito competente, e que também é uma unidade Embrap. Então, a Embrap é um outro órgão de fomento à inovação que era subutilizado em Campos até 2016. O que o Sebrae Tech e a Embrap fazem com relação à inovação? Eles fomentam, subsidiam financeiramente. O Sebrae Tech, por exemplo, se você quer inovar na sua empresa, você pode procurar o Sebrae Tech dentro das linhas de inovação que eles têm, que é, por exemplo, reformulação do ambiente, né, criação de site, aplicativos. Hoje a gente fala muito em e-commerce, em venda por aplicativos. Então você pode desenvolver um site, um aplicativo para a sua empresa usando o Sebrae Tech. Ele subsidia 70% do projeto. E aonde entra o Fundecam nisso? O que o Gilberto e o Rogério Atten sinalizaram para a gente foi que muitas vezes o empresário deixava de aderir a esses programas porque às vezes eles não tinham a contrapartida, os 30%,
ou às vezes eles não tinham o capital necessário para o investimento do projeto. Então o Fundecam entrou na lacuna, exatamente aí. Financia a contrapartida da empresa e financia os investimentos necessários para a execução do projeto, em até R$50 mil. Nós tivemos um caso aqui, Arnaldo, muito emblemático, do Thiago Rodrigues, da Rovec, que esse é o modelo de empreendedorismo que a gente quer para o nosso município. Thiago Rodrigues se formou em engenharia no Instituto Federal Fluminense e a gente tem uma incidência muito grande de talentos do município que saem da cidade exatamente porque não temos um mercado de trabalho assim muito amplo na área industrial, né, aqui na cidade. E aí o Thiago resolveu empreender. Ele montou uma empresa de robótica e ainda incipiente, utilizando a garagem da casa dele, ele montou um projeto, foi incubado na Tec Campus, montou um projeto de inovação no polo de inovação do IFE, com financiamento Embrapa, ele captou financiamento no Fundecam Inovação e montou uma empresa de robótica, hoje funcionando, que já dá pelo menos uns 4 empregos. O que ele já pagou de imposto para o município já superou, né, o valor que ele captou de financiamento. Quer dizer, esse é o modelo que a gente quer, um modelo bem sucedido, um modelo alternativo de desenvolvimento, mostrar para os nossos jovens universitários que Campos possui um ambiente favorável para negócios, dentro dessas políticas de desburocratização, de linhas de financiamento que favorecem o desenvolvimento desses empreendimentos, assim como nós montamos esse edital de inovação para startups. Quer dizer, o jovem empreendedor hoje ele não precisa só, universitário, pensar em ser funcionário de alguma empresa. Ele pode e deve pensar em empreender, montar o negócio dele. É possível, a gente tem muitos casos de sucesso, de startups bem-sucedidas que viram excelentes negócios. Inclusive, Arnaldo, vou até sugerir a gente faça um programa sobre isso, né? Com temas de empreendedorismo, criatividade, porque muita gente que estava assim, desalentada com o problema do emprego, muita gente jovem ainda, que infelizmente pelo mercado de trabalho é considerada velha, muita gente 40 anos, não, vou contratar um de 23, o cara está velho com 40 anos como? O cara está no início da floração profissional, eles partiram para seus projetos, né? Seu empreender, botar o seu talento para trabalhar. E nisso, só para acrescentar, antes da gente ir ao nosso intervalo, que já são quase 8 horas, o MEI tem contribuído, porque com esse negócio da reforma da Previdência, se a pessoa com 19 anos entrou na faculdade, se ele tem um talento, ele desenha, ou ele é um bom artesão, se ele abre uma MEI para ele vai pagando aquela MEI, mesmo ainda não tendo um emprego formal, ele pode dar nota fiscal, como você falou, do seu produto, do seu quadro, do seu trabalho, de sua ilustração, e já ir contribuindo desde 18 anos para essa aposentadoria quase impossível. Quase impossível. Mas diminui a impossibilidade. Isso aí. Você começando a contribuir com 18 anos, pelo menos quando você tiver 65, que é a idade-chave, e hoje em dia a pessoa chega a 65 com mais saúde do que há 40 anos atrás, né? Então, quem sabe você melhora até um pouquinho essa... Mas se o Arnaldo quiser fazer a última pergunta para irmos no break... Eu vou fazer só um pequeno comentário para a gente debater no próximo bloco, que é com relação à demonização do empreendedorismo, né? A gente viveu muito tempo isso no Brasil. Quem tentava empreender era visto de forma negativa. E eu vou refazer para você, Rodrigo, a pergunta do Ricardo Avelino, porque ele comentou aqui que acha que a pergunta não foi respondida, com a questão do crescimento endógeno, quais projetos o Executivo está priorizando. Tem até uma outra pergunta dele que eu vou trazer no próximo bloco também, mas ele pontuou aqui nos comentários que achou que não foi bem respondido. Então, no próximo bloco, você reformula a resposta para o nosso ouvinte, por favor. Tudo bem. Então vamos lá, são 7 horas e 59 minutos, vamos a um pequeno intervalo e voltamos em instantes com o Folha no Ar, primeira edição, nessa segunda-feira,
dia 6 de janeiro de 2020. Quando se pensa em exames laboratoriais, logo vem em nossa cabeça